Olá, amigos. Estamos aqui novamente dando continuidade ao estudo sobre a introdução da doutrina espírita, o item 3, e vou também falar do item 4. No item 3, vamos falar que a doutrina espírita é nova, é uma coisa nova, né? E tem muitas pessoas que falam as coisas contrárias da doutrina. Como diz aqui, os contraditores é o plural de contraditor, né? O mesmo que antagonistas, opositores de contraditor, que possui para contradizer. Estou explicando exatamente isso para dar um entendimento mais amplo. Então, agora, os adeptos, que são aqueles seguidores, né, que acreditam, que defendem os preceitos da doutrina, da religião, mas, sobretudo, os adeptos têm que ser aqueles realmente que reconhecem a doutrina como uma doutrina voltada para o princípio de que somos seres imortais, né? Exatamente. Então, tem muito aqui. O primeiro fato a observar foi o de objetos diversos colocados em movimento, né? Como diz na doutrina, ao passado que teria muitos fenômenos relatados sobre objetos, né? Que se movimentavam. Então, aqui designaram vulgarmente, né, sob o nome de mesas girantes, do que eu estou falando, ou dança das mesas. Esse fenômeno aqui parecia ter sido observado primeiro na América ou antes que se renova nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se acompanhando de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólidos e pancadas sem causa ostensiva, conhecida, desconhecida, melhor falando. Resume sobre a crença das mesas, né? Também tem a questão que fala sobre as mesas girantes, né? Que tem aqui no livro, que diz assim, entretanto, alguns bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver para desencargo de suas consciências, mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera, e do fato do que ele não se produziu constantemente à sua vontade e segundo seu método, experimentação, concluíram-se pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois há mesas, elas continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, e contudo elas se movem. Dizem mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de lhes encontrar uma explicação racional. Pode-se objetar
encontra realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador. Aí vem aqui, porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas cogitações, deve-se negá-los, porque não se produzem fora dessas cogitações. Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de produzir-se quando o observador, colocando-se em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar. Então, a gente observa que tentaram falar de várias formas, né, nessas circunstâncias dos movimentos. Então, esse parágrafo 14, que tem aqui no livro, diz assim: porque os fenômenos de eletricidade e química, né, que eu já falei, fala da questão e tudo mais. Aí vem aqui uma conclusão, né? Deve-se ter cuidado de realmente o fenômeno acontece de forma consciente, a que se refira a pessoas que realmente são estudiosas, né, neste determinado assunto. Não se diz fraude a uma coisa sem ter devida certeza através de especialistas neste assunto. Agora, o item 4 diz assim, que fala sobre os movimentos dos objetos, teria ficado como o dissemos, no domínio da ciência física. Então, força mecânica segue que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente, certo? Então, aqui, as primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas, levantando-se e batendo com o pé um número de determinado de pancadas, e respondendo desse modo por sim e por não, segundo a convenção, a uma questão posta. Então, a cada pergunta era uma pancada, o sim ou não. É verdade que isso? Não. É verdade que isso? Sim. Eu não vou fazer uma colocação de coisas, porque pode ficar sugestionado que eu poderia falar. Para não sugestionar, eu falei só um exemplo assim, simplificadamente, supondo uma questão, sem mencionar a questão, só para exemplificar. Então, queridos, no próximo vídeo faremos o item 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Vou fazer uma simplificação, porque desses itens a mais para frente, dá mais para simplificar, a cada um vai acrescentando uma questão, uma outra, para dar um exemplo mais, digamos, mais convincente, mais para a pessoa entender, convincente no sentido de entendimento, uma leitura mais amplificada, mais, sabe, só para entender, para simplificar, para ficar uma coisa repetitiva. Então vamos colocar os itens mais interessantes, para entender melhor, no caso, né? Para entendermos melhor. Então,
ficaremos na próxima semana nesses itens que eu vou fazer o entendimento aprofundado deles para exemplificar, para explicar melhor, né? Porque é para isso que eu estou fazendo esses vídeos, para vocês entenderem melhor, compreenderem melhor. Até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço. Fique com Deus.